pessoal, tudo bem? Olá! No ideal divino, para os relacionamentos, nenhuma pessoa deve supor ter mais privilégios ou superioridade sobre os outros. Na Igreja de Deus deve prevalecer a relação de igualdade, uma relação de respeito. Seja bem-vindo, e se você é novo aqui, não deixe de se inscrever. Vai lá, ativa o sininho, assim sempre vai chegar uma notificação da gente, tá? Quando chegar vídeo novo por aqui, você vai estar sabendo. Adão e Eva são personagens bíblicos de uma imensa complexidade. É muito significativo para nós. Lembrar a história deles corretamente nos ajudará a viver hoje o nosso presente com um significado melhor. Devemos partir da premissa de que Adão ele é identificado com toda a humanidade, não com qualquer nacionalidade ou uma raça em particular. Todos os seres humanos têm ancestrais em comum e são irmãos e são irmãs. No momento em que o ser humano ele é criado, a gente vê uma distinção em relação às outras criaturas. Então, disse Deus em sua palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1:26. Então, quando Deus cria o homem, o verbo usado é yatsar, que sugere um trabalho vigilante de um oleiro fazendo uma delicada obra de arte. Seria o homem um ser único que dominaria sobre toda a terra. E esse relato feliz da criação, ele é inesperadamente interrompido pela primeira declaração negativa da Bíblia, mas que não tem nada de ruim. Ela diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Gênesis 2, verso 18. Alguém pode se perguntar por que Deus atrasou na criação da mulher? Esse atraso foi planejado. Ele deixou Adão experimentando a sua solidão, a sua incompletude, que não poderia ser satisfeitas por nada que houvesse no mundo. E isso despertou nele o desejo de uma ajudante, uma que fosse igual, uma que fosse comparável a ele mesmo. Eva então foi criada a partir de uma costela tirada do lado de Adão. Isso significa que ela não deveria controlá-lo como cabeça, nem ser pisoteada sob seus pés como inferior, mas permanecer ao seu lado como uma cabeça junto com ele, uma igual, amada, protegida e guardada por ele. Conforme Gênesis 2:24, a principal devoção do marido é a esposa, com quem ele constrói um relacionamento único, de intimidade, de lealdade sem precedentes. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. A palavra unir aqui do hebraico dabak descreve intenso afeto e lealdade. Muitas vezes dabak ele retrata as partes do corpo físico que estão grudadas umas nas outras. É assim que eles são, uma só carne. O que implica mais do que a união sexual também. Significa sua unidade física, emocional, espiritual, mental, todas antecipadas na criação de Eva a partir do corpo de Adão. Dois seres distintos estão unidos, mas preservando suas personalidades separadas. Infelizmente, com a precipitada escolha do casal, em Gênesis 3, inicia um novo cenário para a situação moral da humanidade. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3:22. O conhecimento do bem e do mal é entendido como conhecimento de Deus, que em sua sapiência, ele vê o começo, vê o fim desde o princípio, sem incorrer nos prejuízos de uma escolha equivocada. Agora, no caso de nossos primeiros pais, como seres livres, comer do fruto foi a negação da confiança em Deus, cegada por aparentes vantagens que parecem faltar no domínio de Deus e em sua palavra. Então, como toda escolha implica em consequências, o pecado reverteu as bênçãos de Deus. A alegria de se comunicar com Deus
com medo e vergonha. Gênesis 3, 8 a 10. Relacionamentos harmoniosos com acusações e maus tratos. Capítulo 2, 22 e 24. Bênção da procriação, mas agora com dor. Mas, na sua imensa sabedoria, o grande amor de Deus garantiu que a humanidade nunca fosse deixada sem esperança. Deus promete que da própria mulher um descendente esmagaria a cabeça da serpente. A salvação da humanidade foi vista na iniciativa de Deus. Foi Ele quem buscou Adão e Eva no jardim. Agora, daqui para frente, com o texto de Gênesis capítulo 3, verso 16, surge então um controverso debate teológico sobre questões de gênero. E a mulher disse Deus: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz seus filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Verso 16. Não dá a impressão de que Deus pretendia que Adão governasse sobre ela, como se seu superior após a queda aqui? O texto representa a maldição de Deus sobre a mulher? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que perceber o seguinte, que quando Deus fala a Adão e a Eva e também a serpente, a mulher é a única a quem não há referência de maldição. Muito diferente do que aconteceu com a serpente e o homem. Se você for lá em Gênesis 3, versos 14 a 17, você vai ver. Além disso, a noção de subordinação de mulheres a homens nunca foi mencionada antes nesse texto bíblico. Exatamente porque isso não era parte do plano original de Deus. Mas com os primeiros efeitos do pecado, estava a quebra da harmonia de Adão e Eva, afetando então toda a humanidade em Gênesis 3, 7, 12, 16. Os atos cruéis como governar os mais fortes sobre os mais fracos, a discriminação, a violência, como a gente viu essa semana sobre George Floyd, estão ligados à violação do plano original de Deus para a humanidade. No entanto, é muito significativo que Gênesis 1:27 declara duas vezes que a humanidade foi criada à imagem de Deus e em seguida que a mesma humanidade foi criada homem e mulher. Percebe aí uma pluralidade que se iguala à pluralidade vista na Trindade divina? O ideal divino não só exclui a discriminação de gênero, mas também todos os outros tipos de maus tratos, opressões, incluindo, por exemplo, escravidão, racismo. Para concluir nossas considerações sobre o próprio verso de 16 do capítulo 3 de Gênesis, vamos rever o seguinte. Deus disse a Eva: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Muito bem. Aqui o termo governar indica um governo amoroso, um governo protetor como o de Deus. Olha esse texto. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas próprias crias. Isaías 40, 10 e 11. Sabe o que isso significa? Significa cuidar com respeito, proteção e carinho. Veja a sua companheira como sua igual, sendo ela amada, sendo ela protegida, como parte sua, como carne da sua carne, como seu segundo eu, tá certo? Deus te ajude a encarar o relacionamento de forma equilibrada e igualitária. Deus te ajude a enxergar o seu próximo como a ti mesmo. Ame-o assim como Deus nos ama e como Deus nos perdoa a todos. Grande abraço!